paz, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, reunidos nesse propósito todo especial de estudarmos a Santa Palavra do Senhor em mais uma escola bíblica através dessa videoaula. Louvado seja Deus, porque esse tempo de distanciamento não tem nos impedido de estudarmos juntos a Palavra do Senhor. E chegamos mais uma vez a vocês através desse vídeo com esse propósito. Certamente o Senhor vai reservar para nós um tempo precioso nesta aula, onde seremos ministrados por Ele. Então, queridos irmãos, eu gostaria de iniciar esse nosso primeiro momento aqui, lendo um versículo da Palavra de Deus que se encontra lá em Salmos 119, nós vamos ler o verso 129. Então, se você puder pegar a sua Bíblia e comigo ler Salmo 119, verso 129. Diz assim a palavra do Senhor: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Vou ler mais uma vez. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Então, esse era o sentimento, a atitude, a disposição do salmista para com a palavra do Senhor. Se nós considerarmos todo o Salmo 119, ele vai aludir em todos os versículos a importância da palavra de Deus e o quanto ela é essencial para a vida do Filho de Deus. E aqui ele faz esse destaque, inclusive afirmando que pela preciosidade da santa palavra do Senhor, a alma dele a observava. Por isso, queridos irmãos, eu creio que um exercício diário para mim e para a sua vida, na nossa caminhada cristã, é sim observarmos diariamente com as nossas almas a palavra do Senhor. E constataremos, tal como o salmista, o quanto o testemunho do Senhor, o quanto os preceitos do Senhor, o quanto os mandamentos do Senhor, o quanto a palavra do Senhor, ela é admirável. Queridos irmãos, que o Senhor ministre essa verdade aos nossos corações e nos impulsione, sim, nos atraia ainda mais a sua santa palavra. Vamos orar nesse momento e consagrar esse tempo aqui ao Senhor. Deus bendito, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma escola bíblica em casa, através dessa videoaula. Obrigado porque a cada semana que já tivemos a oportunidade de, neste formato, sentar e estudarmos a tua palavra, o Senhor ministrou ao nosso coração. Não temos dúvidas que hoje não será diferente. Por isso, Senhor, abençoe os meus irmãos que me acompanham nesse momento, que o Senhor fale ao coração de cada um deles. Sim, Senhor, que esse tempo possa ser precioso, ser oportuno, e que ao final venhamos constatar o quanto a tua palavra é admirável, o quanto a tua palavra é proveitosa. Faça com que as nossas almas possam observar a tua palavra. Sim, Senhor, constantemente. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor através de uma canção com o Ministério de Louvor e certamente adoraremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvemos ao Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes
cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Louvado seja o seu santo nome por esta canção, onde juntos rendemos louvor devido ao nosso Deus. Queridos irmãos, então vamos seguir para a nossa 8ª aula sobre contentamento. E como anunciamos na semana passada, essa será a nossa última aula sobre esse tema. Estaremos encerrando a nossa série de estudos sobre contentamento hoje, na certeza de que cada um dos estudos falou grandemente ao seu coração, meu querido irmão, pois falou ao meu. Certamente aprendemos um pouco sobre contentamento. Eu não tenho dúvida que, assim como eu, de uma certa forma buscamos colocar o que aprendemos aqui em prática, ou talvez temos ainda buscado. E é maravilhoso porque o último estudo dessa série trará justamente esse desafio, o desafio de escolhermos o contentamento na nossa caminhada cristã, nos nossos passos enquanto servos do Senhor. Mas antes, como sempre orientamos, mais uma vez assim fazemos. Reserve agora esse tempo para você em um ambiente propício, aí na sua casa mesmo, sozinho ou acompanhado, mas que esse momento agora possa ser específico para o seu estudo. Se possível, desligue a televisão, caso você não esteja usando, né, para assistir a videoaula, ou outras coisas que possam roubar a sua atenção, não permitir que você se concentre. Claro, não deixe de usar a sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta,
e certamente você aproveitará, tendo esses cuidados, essa última aula, assim como foi as anteriores. Tá bom? Então, vamos seguir para o nosso estudo de hoje. E como sempre temos feito, queremos compartilhar com os amados irmãos uma tela em slide para que vocês possam, assim, nos acompanhar na abordagem desta 8ª aula, encerrando a nossa série sobre contentamento. Como todos sabem, esse é o livro que temos nos baseado e certamente aqueles que puderam ler ele foram ricamente abençoados. E através desses 8 estudos que sintetizamos a abordagem da autora, fomentou ainda mais aquilo que foi lido desse livro. Então, se você ainda deseja ler, caso ainda não tenha lido, eu disponho dele no formato e-book, que você pode ler no seu celular, você pode ler no seu computador. Certamente, a leitura enriquecerá ainda mais os estudos aqui que você acompanhou, tá bom? Então, não deixe de entrar em contato e assim você poderá fazer uso desse material que temos disponível para você. Então, queridos, vamos seguir. O que estudamos nesta série sobre contentamento até aqui? Primeiro, estudamos o que é o contentamento, depois seguimos para o exemplo de contentamento que o Pai e o Filho, na palavra de Deus, nos deixou. Falamos também e estudamos sobre o alicerce, esse sobre o qual podemos construir o contentamento. E se você lembrar bem, esse alicerce é a promessa de Deus, as promessas que Ele revelou na sua santa palavra para mim, para você, para o seu povo, para a sua igreja. O 4º estudo dessa série abordou o descontentamento, que é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Estudamos sobre a piedade com o contentamento e também, no 6º estudo, abordamos o contentamento como aquele que nos ensina a olhar por uma nova perspectiva. E na aula passada, falamos, baseado em João capítulo 14, dos versos 1 ao 4, sobre o contentamento nas aflições. E aqui queremos fazer uma revisão rápida para entrarmos na nossa última aula desta série de estudos. Sobre o contentamento em meio às aflições, afirmamos que, mesmo no sofrimento, podemos ter o nosso coração contente. Isso, claro, porque o contentamento vê a providência de Deus em todas as circunstâncias, nos detalhes, nos pormenores, até mesmo as calamidades mais catastróficas. Então, veja como, no aspecto da aflição, o contentamento é um aliado para vivenciarmos cada uma delas. Isso nos leva a considerar mais ainda significado ao que Jesus disse quando aos discípulos afirmou que no mundo eles teriam aflições, mas que deviam ter bom ânimo, porque Cristo vencera o mundo e certamente os seus também venceriam. Mas também afirmamos na última aula que não devemos deixar o nosso coração se perturbar. Por isso, naquela ocasião de João capítulo 14, Jesus afirmou aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Destacamos o fato de que, nessa expectativa, o sofrimento não é pecado, mas deve ser administrado com sabedoria. Porque se assim não for, sim, o sofrimento nos levará a pecar. Por quê? Porque se não administrarmos o sofrimento com sabedoria, nós permitiremos que o nosso coração se turbe, que o nosso coração se aflija, que o nosso coração, por esse sentimento de aflição, nos leve a pecar contra Deus.
Seguimos na nossa aula passada também afirmando que a aflição piedosa glorifica a Deus. Porque o sofrimento piedoso não olha para dentro de si. Ele continua, mesmo em meio ao sofrimento, a buscar a Deus, a se entregar a Deus, a confiar somente em Deus, na sua provisão, no seu poder de intervir, no seu poder de auxiliar, né? Como estamos ouvindo aí na série de mensagens, como voltaremos. Nossas aflições devem evidenciar nossa fé no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Afirmamos ainda que o contentamento ele pode se ajustar às circunstâncias difíceis. Porque o contentamento, sendo um estado interior, pode se ajustar às circunstâncias difíceis, incluindo as doenças que levam alguns à morte. E aqui trouxemos, né, algumas aplicações práticas para esse tempo que nós estamos vivendo e, infelizmente, perdemos irmãos preciosos em Cristo por causa do Covid-19, perdemos talvez familiares, amigos próximos. Aqueles que vivem pela fé morrerão pela fé. Aqueles que vivem bem morrerão bem. Ou seja, esse viver bem é um viver, sim, condicionado às promessas de Deus, condicionado à eternidade em Deus, condicionado a essa esperança eterna. E, por fim, queridos, destacamos na aula passada, pensando no contentamento nas aflições, afirmando que devemos glorificar a Deus em todas as coisas. No descontentamento, nós constantemente questionamos, discordamos, discutimos e reclamamos sobre o que Deus tem feito. E isso aqui atesta o que nós estudamos sobre o descontentamento, que é rejeitar profundamente aquilo que Deus está fazendo. A gratidão em meio à dificuldade é a proteção contra o descontentamento. Por isso, em todas as coisas, sim, sejam elas boas ou ruins aos nossos olhos, seja na abundância, seja na escassez, como o apóstolo Paulo, nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas e circunstâncias. Então, queridos irmãos, esse foi um resumo pequeno da nossa última aula. E queremos, então, agora encerrar o nosso estudo sobre contentamento, nessa série até aqui, falando sobre escolhendo o contentamento. E assim, queridos, mesmo tendo lido o livro e considerado a abordagem da autora, inclusive nos leva neste último capítulo do seu livro, que não é o 8º, tá? Como eu falei, sintetizei todos os capítulos nesses 8 estudos ministrados. Então, em cada um deles, a autora traz alguns textos bíblicos no qual ela se baseia para desenvolver o seu capítulo. E mesmo neste capítulo, que é o último do seu livro, falando sobre a escolha pelo contentamento, eu gostaria não de usar o texto que ela propôs a ler, mas trazer novamente o texto que iniciamos essa série de estudo. E quem lembra? Talvez você já está aí trazendo a sua memória. Sim, é o texto de Filipenses, capítulo 4, 11, que é a base do nosso estudo, né? Então, por favor, abra sua Bíblia para a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós queremos ler o versículo 11 apenas. E diz assim a palavra do Senhor: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nesse nosso último estudo desta série sobre o contentamento, eu gostaria de enfatizar essas palavras do apóstolo Paulo.
aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas vamos relembrar o que consideramos sobre esse texto, buscando compreendê-lo. Na primeira aula, falamos ali, naquela ocasião, e trazendo à sua memória novamente, que Paulo aqui está expressando a sua alegria pelos filipenses terem renovado o cuidado deles para com o apóstolo. Você vai perceber isso no versículo 10. Em seguida, a sua expressão de alegria, Paulo tem um cuidado, e no versículo 11, que acabamos de ler, rapidamente corrigir qualquer falsa impressão de que ele, né, no caso o apóstolo Paulo, estivesse se queixando de alguma necessidade. Por isso ele diz, né, que tinha aprendido a viver com o que tinha para se sustentar. E esse viver era de maneira contente, que se estendia em toda e qualquer situação. Por isso ele diz no verso 11, aí como lemos, né, digo isto não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No verso 12, Paulo mostra que, tendo aprendido a se contentar com o que ele tinha e dispunha, antes da renovação do cuidado dos filipenses, Paulo descreve a experiência desse viver contente em toda e qualquer situação, né? E no verso 12, ele fala sobre, como você pode ver, humilhação, honra, circunstâncias inúmeras, fartura, fome, abundância e até mesmo escassez. Essa experiência do apóstolo Paulo, inclusive destacada no verso 11 que nós lemos, era possível pela força do Senhor. E o verso 13, né, ele deixa muito claro isso. Veja comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, queridos, Paulo tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação pela força do Senhor. Então, já lhes adianto aqui, que pela força do Senhor, eu e você, apesar das circunstâncias que nos cercam, nós podemos, sim, escolher o contentamento. Então, queridos, vamos partir para aquilo que nós queremos falar nessa noite, a partir do tema Escolhendo o Contentamento. Eu quero começar dizendo que o contentamento parece ser difícil, como já estudamos nas aulas anteriores. Apesar que a maneira abordada tenha nos inspirado, o contentamento não é tão fácil assim, mas é possível. Sim, porque o contentamento, no primeiro momento, parece ser difícil. Entretanto, queridos irmãos, é possível quando vivemos uma vida cristã consistente e obediente. Lembre-se que fomos criados para o contentamento. Estudamos isso na primeira aula. E apesar do pecado ter nos levado a perder a satisfação em Deus, pois o nosso contentamento, a nossa satisfação deve estar em Deus, em Cristo Jesus, essa satisfação pode ser retomada. Sim. Por isso, Paulo vai escrever no capítulo 8 de Romanos, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E é a esses que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, queridos. Diante disso, o contentamento está para uma vida cristã consistente e obediente. E isso é sempre desafiador, porque não há como experimentar o contentamento, não há como escolher o contentamento se a nossa vida cristã não venha a estar, se a nossa vida cristã não estiver, melhor dizendo, condicionada a essa constância, a essa consistência e obediência.
paciência. Quando soltamos as rédeas dos nossos pensamentos, quando damos a nós mesmos, queridos, carta branca para podermos murmurar e ficarmos desgostosos, quando nossa gratidão a Deus é esparsa e superficial, o contentamento torna-se uma realidade distante. Sim, pois perceba que o que falamos anteriormente sobre a vida cristã consistente e obediente, essa vida cristã rompe tudo isso. O próprio Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 4, diz isso. Permita-me ler. Veja aí, confira comigo. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja aqui o retrato que Paulo faz nesses versículos, dessa vida cristã consistente e obediente. Sim, que rompe com esses pensamentos, essa inclinação à murmuração, ao desgosto, a uma vaga gratidão a Deus. Quando eu falo vaga, é agradecer a Deus só pelas coisas boas, mas aquelas que são de aflições, de dificuldades que Deus tem usado, como já estudamos, para nos moldar, para nos tornar ainda mais semelhantes ao seu Filho. Sim, queridos irmãos, se não considerarmos isso, essa necessidade de termos uma vida cristã consistente e obediente, não tenha dúvida, o contentamento, sim, apesar de ser possível, se tornará uma realidade muito distante. Pensando nisso, nós também queremos levá-los a compreender que o contentamento não é opcional. Ele não é destinado, queridos, somente para certos cristãos desejando ser radicais no viver por Jesus. Lembra lá aquela situação daquela turminha que Paulo falou lá em Timóteo, que estava querendo usar da piedade para receber alguma coisa? É isso aqui. Sim, pois o contentamento não é destinado somente para certos cristãos desejando ser radicais no viver por Jesus. Não. O contentamento, ele é um requisito. Mas não um requisito severo, pois o contentamento traz paz e aquieta nosso coração no meio das adversidades. Por isso Paulo diz, né, grande fonte de lucro é a piedade, é essa vida cristã consistente e obediente, sim, contente no Senhor, que experimenta a paz e a quietude do coração em meio às adversidades. Quando o contentamento vem, nos livramos, queridos, das nossas exigências carnais, da ingratidão, da inveja, da murmuração. Sim, quando nos recusamos a dar lugar a essas coisas e passamos a confiar plenamente na promessa de Deus, poderemos andar em quietude e confiança. Lembra quando estudamos sobre o alicerce no qual devemos construir o contentamento e trouxemos aquela promessa maravilhosa escrita lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele mesmo tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
E ainda o verso 6 diz assim: afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o bom. Ah, queridos, quando a nossa vida está sobre essa promessa divina, sim, o contentamento será vivenciado, será experimentado. E esse colocará para longe de nós, sim, as exigências carnais, os desejos que nos levam a ser ingratos com aquilo que Deus tem nos dado quando pomos os nossos olhos nas outras pessoas. Sim, colocará longe de nós a ingratidão, a inveja, a murmuração. Sim, queridos, quando escolhemos estar contentes, tomamos tal postura em direto contraste aos nossos impulsos carnais. Lembra? Por isso, o contentamento não é tão difícil, mas é possível. A atmosfera do contentamento é espiritualmente saudável e agradável. Por isso, meu amado irmão, pensando, sim, que o contentamento parece ser difícil, mas é possível, e nessa expectativa, compreendendo que ele não é opcional, mas é um requisito para o cristão, para o Filho de Deus, para aquele que tem uma vida consistente e obediente, eu quero desafiá-lo nessa noite. Escolha o contentamento. Sim, querido. Quando determinamos estar contentes em qualquer circunstância, Deus nos abençoa e nos liberta de tudo aquilo que nos leva a rejeitarmos o que Ele está fazendo. O apóstolo Paulo, lá aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: suportai-vos, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo, porém seja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo hábito em vosso coração. Também fostes chamados, sim, em um só corpo, e sede agradecidos. Olha só que bênção. Por estarmos em Cristo Jesus, queridos irmãos, nós precisamos ser aqueles que são agradecidos por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus está fazendo, por tudo aquilo que Deus ainda irá fazer. E é nessa expectativa de reconhecimento que eu e você devemos escolher o contentamento. É uma vantagem tremenda ter contentamento em um mundo cheio de problemas, em um mundo cheio de ingratidão, em um mundo cheio de murmuração, em um mundo cheio de inveja, cheio de desejos que revelam apenas o homem como aquele que tem tentado satisfazer a si mesmo e não tem conseguido. Sim, queridos, o contentamento não fica confuso ou inquieto, mas segue em frente, calmo e confiante, através de todo tipo de dificuldade. Por isso, vemos a ponderar sobre algo. Essa pandemia tem passado. As coisas estão começando a serem colocadas no seu devido lugar, a serem retomadas, assim como as atividades religiosas, como temos estudado. E estamos nos preparando para retomar as nossas. Mas um novo tempo virá, queridos. E não tenha dúvida, esse novo tempo trará ainda mais algumas dificuldades. Mas se nesse tempo de pandemia seguimos agradecendo a Deus, nesse que virá pós-pandemia, não tenha dúvida. Sejamos também gratos a Ele, a Deus, por tudo. Porque até que Ele nos tem sustentado, até que Ele nos fez enfrentar esse mal. Estamos com vida. E se assim estamos, queridos,
devemos glorificar a Ele, agradecer a Ele e seguirmos contentes em toda e qualquer situação. Por isso, querido irmão, pratique o contentamento. Sim, procure oportunidades para estar contente. Faça isso hoje e agora. Não desperdice nenhuma aflição ou problema que vier de encontro ao seu caminho, ou até mesmo aquela que você já está vivenciando hoje. Tire proveito de cada aflição, de cada dificuldade, de cada circunstância contrária, aplicando o contentamento. Esse é o desafio desse nosso último estudo. O que você vai escolher? Você já tem experimentado, querido, esse contentamento? Talvez você esteja agora pensando, pastor, eu venho lutando desde que comecei a estudar com os meus irmãos, através dessa série de estudos. Por Deus ter ministrado ao meu coração. Eu quero desafiar você, meu amado irmão, que não pare de lutar. Continue lutando, insista. Como eu falei, parece ser difícil, mas é possível. É necessário, sim, passarmos por inúmeras transformações. É necessário que os nossos olhos também sejam desvendados para enxergarmos a vida sob uma nova perspectiva através do contentamento. É como se eu e você fôssemos agora, ou estivéssemos, caminhando contra a maré. E por quê, queridos? Porque eu e você estamos buscando estar contentes, satisfeitos em Deus e não em nós mesmos. Ao contrário do mundo. Por isso, persista, não desanime. Sim, siga adiante, escolhendo o contentamento, praticando o contentamento, aplicando o contentamento em toda e qualquer circunstância. Para que talvez, assim como o apóstolo Paulo, eu e você possamos dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quero aqui, queridos irmãos, concluir esse nosso último estudo da série Contentamento. E quero fazer isso trazendo para os irmãos duas frases. A primeira delas é de Charles Haddon Spurgeon, grande pregador batista, por sua eloquência e dinâmica na pregação, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele disse, o coração dos filhos de Deus jamais se satisfará com um objeto ou uma pessoa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Há espaço para a esposa e os filhos. Há espaço para amigos e conhecidos. E muito mais espaço no coração, pois Cristo está lá. Mas nem a esposa, nem os filhos, nem os amigos, nem os parentes podem jamais preencher o coração do crente. Ele deve ter Cristo Jesus. Não há descanso para ele em qualquer outro lugar. Veja que palavras maravilhosas que nos levam a refletirem sobre o que temos desejado, sobre o que temos buscado. E muitas vezes, nesses desejos, nessas buscas, rejeitando aquilo que Deus já tem nos dado, já tem feito por nós. E a última frase do nosso querido John Piper, do qual me chamou muita atenção, um livro que eu li, Plena Satisfação em Deus, dele, e que impactou o meu coração. Ele diz, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Em quem você está satisfeito? Em que ou em quem você tem buscado a sua satisfação? Escolha o contentamento.
e seja satisfeito em Deus. Amém, queridos irmãos? Então, esse foi o nosso último estudo dessa série, Contentamento. Louvado seja Deus por termos chegado até aqui. Que o Senhor possa nos ajudar, diante de tudo aquilo que ouvimos nesta série, escolhermos, sim, o contentamento e vivermos de maneira plena e satisfeitos nele, somente nele. Louvando e bendizendo a Ele em toda e qualquer situação, meus amados irmãos. Sendo gratos sempre a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esta aula de hoje e o encerramento desta série de estudos sobre contentamento. Deus amado, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Bendizer o teu santo nome, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu durante esses 8 encontros para estudarmos sobre contentamento. Obrigado, Senhor, porque de uma maneira bem especial e prática, o Senhor falou conosco. O Senhor nos desafiou, sim, a desejarmos o contentamento, a enxergarmos as nossas vidas com o olhar do contentamento. A hoje, ó Pai, escolhermos o contentamento. Sim, ó Pai, pois é isso que o Senhor deseja de nós. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática, pois não queremos apenas ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Abençoe os meus irmãos, venha ajudá-los, ó Deus, a vivenciar essa experiência tão fantástica e maravilhosa, para que assim, ó Deus, se o Senhor nos deu a oportunidade, possamos, de fato e de direito, afirmar com o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Então, queridos, que Deus nos abençoe. Obrigado pela companhia de cada um de vocês durante esses 8 estudos, essas 8 aulas. Louvado seja Deus. E desafio vocês a sempre que puderem revisarem as mesmas, assistirem novamente, compartilhar com alguém, né, uma aula ou toda a série de estudos. Propague também isso para outros irmãos em Cristo que talvez estão vivendo situações difíceis e limitando suas vidas apenas a elas, perdendo a preciosidade de, nessas circunstâncias, reconhecerem aquilo que Deus está fazendo nas suas vidas. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Um forte abraço.